vem se encontrando aí desde segunda. R$6 agora. Tá uma crise geral nesse setor. A ideia surgiu assim da gente querer sair um pouco da polarização impeachment, golpe. Não porque a gente também não tem nenhuma opinião sobre isso, mas porque tava ficando uma pauta esvaziada, vazia, né? E as pautas da cidade mesmo, as pautas que afetam diretamente a gente, nos espaços públicos estavam menos em pauta, né? E aí um grupo de pessoas, de umas 15 pessoas, se reuniu e a gente resolveu ocupar aqui o vão do MASP esses 15 dias, começou segunda, vai até a próxima sexta, com atividades diversas, debates mais voltados para a ação, para o que a gente pode fazer agora em relação às coisas que estão pegando aí na cidade. Alguém quer falar alguma coisa sobre o grupo? Acho que a ideia é um tanto a gente do tipo focar nos retrocessos sociais e ampliação de direitos sociais e não na discussão política do impeachment. Era mais ou menos essa a nossa ideia. E aí tentar tornar esse espaço do vão do MASP como um espaço de referência para qualquer dia das 6h30 até as 11 da noite, as pessoas que passarem por aqui sabem que vai ter algum debate sobre nessa chave, alguma conversa, alguma coisa para a gente tentar barrar esses retrocessos sociais e ampliação de direitos. Essencialmente essa era a ideia. Aí hoje o tema que a gente vai falar é sobre as mortes de frio da galera que tá tendo, de frio, né? Entre muitas aspas, assim, porque o tempo sempre existe, né? E a ação da GCM em relação às pessoas em situação de rua, que não é de hoje, não é só nessa gestão, mas nessa gestão ainda se intensificou ainda mais, né? A higienização do centro, das praças, toda a população que está na rua aí, né? E aí a Sabrina e o Escobar vão falar, o Escobar que é do Katsu, e a Nath vão falar um pouco pra gente algumas coisas aí, pra depois a gente se dividir em alguns grupos já, pra gente debater qual ação a gente vai querer tomar aí. Eu não sei quem que quer começar aí, fica aberto. Então, eu ia começar, apresentando um coletivo, aí eu acho que pode ser, então. Então, a gente pensou em, primeiro, apresentar um pouco o Katsu, né, acho que muita gente daqui conhece, mas talvez algumas pessoas não conhecem, então acho importante fazer esse primeiro momento, explicando de onde a gente veio e quais são os nossos princípios, que a gente tem eles bem certos para nós. E aí depois eu acho que partir mais para essa conversa da higienização, da especulação imobiliária, enfim, que é o que tem intensificado essas ações da GCM. Primeiro dizer que para mim é um pouco custoso vir para Paulista, eu não me sinto, eu não me vejo nesse lugar, eu sou moradora da periferia, então eu sempre acho muito estranho vir para cá, desde sempre. Eu acho que a gente, não sei se proposta já para esses grupos depois, que a gente ganharia muito se esse debate estivesse sendo feito nas ocupações junto com a população de rua. Acho que tanto para nós, né, que teríamos a oportunidade de conversar com eles e com elas, e também para a população que está ali, ver que tem pessoas interessadas, enfim, e também ter mais esse momento de formação. Eu acho que é uma projeção bacana assim, para se pensar em fazer alguma coisa lá também, até porque a gente precisa de formação e de discussões lá com as pessoas que são as que são diretamente atingidas mesmo com a higienização e com a expulsão da cidade. Então, o Coletivo Autônomo de Trabalhadores Sociais, ele surgiu em 2013, né, um pouco depois daquelas mobilizações mais ferrenhas, mas vinha já de pessoas que trabalhavam principalmente com população de rua, né, na política de assistência social via terceirização e pessoas que têm uma trajetória um pouco mais longa e que sempre tiveram, né, com essa população e sempre puderam perceber que é a população que é massacrada, que as políticas estão escritas, mas que não se efetivavam de fato, né?
E essas questões de retirada de pertences, da GCM, da Polícia Militar, já inquietava a gente há muito tempo, né? E aí, no meio desses encontros e desencontros de coletivos e grupos, a gente foi conseguindo, né, junto com a Pastoral de Rua, que era um ponto de apoio, de conversa com o Padre Júlio Lancelotti, foi conseguindo juntar essas pessoas, então, que tinham ideias semelhantes e que queriam lutar, não só enquanto trabalhadoras, porque uma das pautas do coletivo, apesar de não ser, acho que a mais visível, é contra a precarização do trabalho social. Mas que queriam lutar por conta dessa questão da violência com a população de rua na cidade. Então, o ápice, assim, o dia mesmo que a gente falou, vamos formar um coletivo, foi quando teve uma ação higienista na Praça da Sé, em 2013, foi? Em julho, e aí foram, né, retirados todos os moradores, a praça foi lavada, uma coisa bem escrota. E tinha um serviço que era a tenda do Parque Dom Pedro, que foi reaberto para que as pessoas lá entrassem. Então a prefeitura tirou eles lá da Sé, perto da igreja, da estação, e fez eles descerem até o Parque Dom Pedro e falou, olha, fica aí até, sei lá, acontecer alguma coisa, até a gente resolver, né? E ali as pessoas se instalaram, construíram seus barracos, né? E ali também se formou uma comunidade que pouco depois, um tempo depois, foi retirada também pela mesma prefeitura sem alternativas concretas. E aí, a partir dessa expulsão e desse ato violento, né, teve uma audiência na Câmara, e aí as representantes da secretaria estavam falando que elas eram as trabalhadoras, que sabiam do que se tratava, porque elas entendiam a população, e as pessoas que de fato estavam na ponta falaram, não são vocês as trabalhadoras que sabem o que acontece, porque vocês trabalham dentro de um gabinete, dentro de uma sala, quem sabe é quem está lá com essa galera, né, no dia a dia. E aí, a partir daí, falaram então que abriram um espaço para que a gente pudesse falar, já que a gente era os trabalhadores da ponta. E aí, a partir daí, surgiu um manifesto, né, falando sobre a precarização, sobre as violências que a rua sofria e sofre, e começou essa organização do coletivo. E eu lembro que foi, nesse primeiro momento eu ainda não estava. Mas nesse mesmo dia que estava acontecendo isso na Câmara e os vereadores falavam, não, imagina, isso não acontece, eu trabalhava na tenda Santa Cecília, que foi um outro espaço que fechou, e a Santa Cecília é um bairro extremamente higienista, né? Tem uma articulação muito forte do Conselho de Segurança, enfim, mora vários policiais aposentados por lá. E aí eles estavam na Câmara e onde eu trabalhava começou a ter uma ação higienista na frente. E aí a população foi pra cima, a gente não deixou a polícia entrar no espaço e a galera acabou falando, ai, fica aí que a gente vai lá. E a partir disso, a gente foi se organizando, então. O coletivo, né, ele nasce de uma construção horizontal. A gente não acredita em nenhuma liderança e nem quer ter lideranças. Apartidário, porque, de fato, nós não acreditamos nos partidos políticos. Nada contra quem acredite, mas na nossa concepção de luta e de construção, a gente não fecha com partido nenhum. Autonomia e independência, né? Então esses foram os princípios que no começo a gente pautou e tenta se guiar e sempre relembrar deles para não se perder, e sempre pessoas vão e vêm e a gente, né, às vezes chega algum que tenta de alguma forma meter o louco, mas a gente fala, então é assim assado, quer, não quer ter outros grupos. Forte abraço. Bom, então eu acho que essas ações de higienismo, né, a prefeitura tem um nome técnico e bonito para isso, que é zeladoria urbana, né, que é um pouco dessa intenção. Zeladoria urbana. As subprefeituras dão esses nomes, né? Tipo, a gente não é higienista, a gente não rouba os pertences, a gente faz a zeladoria urbana. E cada vez mais intenso, né? Acho que a Sabrina vai poder falar um pouco melhor, que a gente vai percebendo uma transformação do centro, né? Uma transformação da região que nós estamos, que é Brás, Moca, que ainda conta com vários imóveis bem antigos, algumas ocupações, e está tendo uma mudança muito profunda lá. E com certeza, por isso que a gente está sendo expulso com mais força daquele lugar. E isso vai inquietando a gente, e falando um pouco também das condições de trabalho hoje da política de assistência social com a população de rua. É uma política que no papel, eu também discordo de várias coisas, mas até que no papel, se fosse aquilo, seria alguma coisa. Tipo a Constituição. Tipo a Constituição, tipo a Política Nacional de Assistência, e existe uma Política Nacional da População de Rua, né?
E uma das coisas que ela prevê, inclusive, é a participação popular, que foi o que a gente fez na Alcântara e fechou. Então, tá na lei, mas não é para fazer de verdade, porque aí fica feia a coisa, né? Então, hoje, os serviços que atendem de fato a população, sejam os albergues, os espaços de convivência, eles não são administração direta, eles estão todos na mão de organizações não governamentais, que na verdade, né, não são governamentais e não são privadas, mas elas são sim as duas coisas. Que vem, né, de um processo de publicização do Estado, desde a reforma neoliberal, etc, etc, e nada mudou e na verdade tem se intensificado cada vez mais. E aí as condições de trabalho são as piores, né? Desde baixos salários, a falta de perspectiva, a não formação dos trabalhadores. Então qualquer pessoa entra e trabalha. E aí tem gente que faz oração, tem gente que não tem respeito pelas pessoas. Então, dos grandes problemas que a população sempre traz é o tratamento, por exemplo, que elas têm nos albergues, né? E é reflexo de tudo isso, de toda essa política, que na verdade é aquela do quanto vale ou é por quilo. É isso e não tem o que dizer, né? As grandes organizações hoje de São Paulo, elas fazem cartéis, no sentido de que, tipo, abre uma licitação para um albergue, entre si elas entram em acordo para ver qual organização se apresenta, né? Para conseguir ganhar essa licitação. E aí, assim, eu passo na licitação e presto as contas e tento oferecer o serviço mais barato possível, né? Para que o governo me contrate. Mas por outra via, eu sendo uma ONG contratada, eu vou contratar serviços também, de segurança, de alimentação, de lavanderia. E aí meus familiares abrem essas empresas e eu contrato eles, né? Então, assim, fora as notas frias, as doações que são transformadas em produtos comprados, as N coisas, né? A gente passa por muito sufoco. Então, uma das pautas é que trabalho social não é favor, é direito. A perspectiva do coletivo é que a assistência ela tem que acabar, porque se funcionar moradia, trabalho e todas as outras coisas, não precisa de assistência social. Então o Estado, desde a Constituição, ele já assume de que eu não vou dar conta de tudo isso, né? Porque aí a assistência entra para dar uma maquiada. Exatamente. A nossa perspectiva é de que tomara que a assistência um dia acabe, mas hoje, né, sendo um mal necessário, a gente acredita que há formas de construí-la com a população de fato. E aí foi isso que a gente se propôs, a lutar por um atendimento mais digno e mais humano. E no nosso espaço ocupacional, que era a tenda Alcântara Machado, que foi fechada, colocar isso na prática de fato, né? Que era uma coisa que vem do Paulo Freire, da pedagogia do oprimido, deles serem os protagonistas e as protagonistas, e a gente construiu um espaço em conjunto. E é isso, a gente segue em luta, né? Estamos desempregados agora, provavelmente a gente nem é mais trabalhador social por muito tempo, porque as perspectivas de trabalho, quando você coloca no currículo que você trabalhou na Alcântara Machado, são as piores, porque eles sabem, assim, principalmente a rede, né, da população de rua, sabe o que foi feito ali, e hoje o espaço está ocupado, mas a gente segue lutando, não mais como trabalhador, mas tentando apoiar as ocupações e a organização da população de rua, e tem dado muito certo. Eu passei por 3 instituições e as outras 2 tinham esse trabalho, né? Muito de controle, muito de domesticação, e acontecia muita violência no espaço. Acontecia, tipo, enfim, da instituição principalmente com eles, essa era a violência que dava o start das outras demais. E na Alcântara, essa relação humana e de respeito, de construção coletiva, me impressionou muito, porque hoje é um espaço que a gente vai, a gente constrói, cola, mas talvez agora não tenha ninguém do coletivo lá. Só que está tudo correndo muito bem. A população de rua consegue sim se organizar, consegue sim fazer as coisas de uma forma muito, né, tranquila e respeitosa, e não tem agressão, não tem roubo de chuveiro, que acontecia toda semana onde eu trabalhava antes. Então, quer dizer, esse pertencimento, essa noção de que é meu e eu construo, faz todo sentido para que um serviço ou uma política seja, né, de fato, numa perspectiva de direitos e não de favor, nem assistencialismo, nem nada disso. Aí você quer falar? Então, e aí a gente decide que, junto com a população de rua, que a gente passaria a ocupar os espaços, que hoje são 3, na Radial Leste, que tinha uma concentração grande de moradores de rua naquela região. E o que a gente pensa também é que, por exemplo, eu
eu lembro das antigas operações da Cracolândia, 2009, acho que foi, da Espantalha e das outras gestões que também foram repressivas, que a gente já trabalhava com essas populações desde 2000, na verdade, que a população de rua é uma parada foda, porque ao mesmo tempo eu acho que ela é uma resistência a essa cidade, ela é uma resistência às políticas verticais, porque é mais fácil culpar o morador de rua quando ele não aceita uma política do que assumir de que uma política vertical não vai dar resultado para um público tão plural, né? Então, se é pensado uma assistência, uma lei engessada, sem participação deles, então ela realmente não vai funcionar. E nos espaços ocupados, eles começaram a decidir, desde como o espaço iria funcionar, de que qualquer regulamento que eles tivessem interno não seria engessado, mas se aplicaria a cada caso e haveria, como é que fala? Ela seria flexibilizada de acordo com a pessoa que estivesse ali dentro. Porque assim, o albergue, a gente sempre fala que cada albergue é um feudo, né? Depende do cara que está tomando conta em cima para ver como é que ele vai funcionar realmente. Tem uma herança militar também nos albergues, né? Eles ainda seguem alguns padrões de acordar às 6 da manhã, deitar 8 da noite, não pode manter relações sexuais, casais homoafetivos também têm uma certa dificuldade para entrar, nem os héteros, as famílias são separadas. Aí mesmo com essa proposta nova das Akinash, que é um albergue que de certa forma seria LGBT no caso, a gente acredita que as coisas poderiam ser feitas de outra forma, mas não criando um espaço meio que de segregação, sabe? Então o legal ali é que a rua começou a tomar conta dos espaços e começou a se organizar. E eu falo que é foda porque a gente também recebia críticas ideológicas, porque a população de rua não conseguiria ser organizada, porque alguns enxergavam ela como lumpen, né? Então a gente, tipo, foda-se o que eles pensam, a gente vai continuar articulando e vai ver que essa população consegue se organizar. Então esse trampo que ela fala da Alcântara, a Natânia, a ocupação da Alcântara Machado, o espaço sociocultural que funciona nela também, ele é um espaço que já está há 5 anos funcionando, e mesmo quando teve debaixo de uma gestão da prefeitura, a gente propôs que ele fosse de maneira autogerida. E até o cara que fosse coordenador daquele espaço, ele teria que lavar banheiro junto com os caras, teria que comer com eles, teria que resistir junto com eles. E a gente sempre acha que uma regra que foi fundamental para fechar essa população com a gente foi que a gente nunca acionou PM e GCM para nada. Isso foi determinado ali de que a gente jamais correria com a Polícia Militar e a Guarda Civil dentro desses espaços. Tudo seria resolvido ali nas assembleias que acontecem. E na primeira operação que aconteceu, ainda no governo Kassab, debaixo do viaduto Alcântara Machado, os trabalhadores e a população de rua junto lutaram contra a repressão. Então eles viram que a gente não iria aceitar nenhuma demissão sem haver uma reação. Porque tentavam demitir a gente parava a Radial Leste. Tentavam demitir trabalhadores, a gente ocupava a Secretaria de Direitos Humanos. Antes da demissão de dezembro, a definitiva, houveram 3 tentativas de demissões coletivas, onde foram ocupadas a Secretaria da Assistência, a Secretaria de Direitos Humanos, a Radial Leste foi parada, eles tiveram que recontratar 2 vezes. E aí chegou um ponto onde a gente também falou, na última demissão a gente falou, a gente vai continuar tocando o espaço, e ele vai continuar funcionando. Com a diferença agora, que virou uma comunidade em volta, e o espaço ali acolhe as pessoas de pernoite, que não são os fixos. Então, nesses períodos de frio, a própria população de rua, o coletivo e outros grupos que compõem, eles começaram a abrir para o pernoite, que chega uma média de 100 pessoas dormindo à noite lá, só de passagem, e mais uns 150 moradores fixos. E juntando as 3 ocupações, a República Autônoma, que tem 2 meses, que é o São Martinho de Lima, debaixo do Guadalajara, ali perto do Belém, você deve ter uma média de 500, 550 pessoas morando, né? Onde ele se organiza, e é muito louco, porque todo partido político que chega lá e toda organização que quer tentar cooptar ou tomar conta da comunidade, eles têm uma fala muito afinada em relação à autonomia e à horizontalidade. Eles falam, a gente não tem líder, a gente é horizontal. E é muito louco você ver a população de rua fazer esse recorte anarquista de uma maneira muito simples, de traduzir ela numa maneira acessível. E a crítica que a gente tem, tanto aos grupos acadêmicos como a alguns grupos, é que toda aquela teoria que eles pensam não se torna acessível à população. E aí, às vezes, o acadêmico ele diz, o cara não me entendeu. Na verdade, ele que não se fez entendido.
né? Até nisso falta uma crítica. Então, se tornar acessível aos conceitos de anarquia, os conceitos de solidariedade, os conceitos de resistência no meio deles, de reconhecer que eles já tinham uma história de luta, que precisava se organizar de maneira mais potente. Então a gente sempre fala que as 3 ocupações da Radial Leste, todos eles sabem que são responsáveis pelas 3 e que se vai tocar em uma, as 3 vão se juntar. E agora está se espalhando para mais um serviço no centro da cidade, mais uma ocupação de um prédio lá no centro que a galera veio conversar ontem que quer começar uma organização autônoma dentro deles também. E a ideia acho que é meio que essa, é que uma outra forma de fazer política, que é o que a população de rua fala, é o nós por nós mesmos, né? Que não é a questão de que tem que ter um cara liderando, tem que ter uma vanguarda, e isso que, em cima do que a Nath falou, a gente pensava que com a pedagogia popular do Paulo Freire a gente poderia ensinar algo, na verdade a gente mais aprendeu. Então aquela via de 2 mãos, ela se fez real ali naquela população. E também tem problema pra caralho entre eles, tem problemas de treta entre eles, porque todo mundo acha que, deve ser o mundo perfeito. Não, tem muito problema pra se resolver, é muita gente convivendo junto. Muita gente que vai embora e, e chegam pessoas novas, então ele tem que estar ali, não pra liderar nada, mas pra, espalhar o senso de coletividade, de solidariedade, porque as pessoas mudam muito, né? Sim, então a gente começou a perceber, assim, o que aconteceu em cima do que vocês estão falando, da questão do frio. Esse esquema das pessoas morrendo de frio na rua já é muito antigo. É que agora foi um frio muito forte e matou várias pessoas em um dia. Parece que o ML, agora à tarde, a gente está esperando confirmar, falou que na verdade são 9 mortes. Então, e a gente acredita que são até mais, né, do que isso. Assim, tem se esconde muito isso, né? E aí acontece uma coisa típica esse ano, porque todo ano a prefeitura tem até uma resolução, uma portaria que abaixo de 13 graus tem que entrar a operação inverno, né? Então se abrem os albergues emergenciais. Mas a gente ainda não tá no inverno, né? Acho que... então acho que foi meio que pego de surpresa, porque a gente ainda não tá na época efetiva de estar no frio, e aí de repente abaixou muito as temperaturas. E aí as pessoas começaram, né, a morrer na rua por abandono, né, não por frio. Então é o que a gente espera, assim. A pastoral parece que vai tomar uma ação, se realmente foram os 9 que morreram, de fazer um enterro coletivo, né? Justamente para mostrar para o Haddad que realmente morreu pessoa. Porque o que a gente tem percebido e visto algumas pessoas falando é que a morte de frio é uma das piores que tem, mano. O sofrimento do cara antes de chegar a morrer realmente, é lógico que a prefeitura vai acusar que nem fizeram ontem. Não, o cara morreu de outras coisas, é lógico, o cara tá lá no frio, algum órgão vai afetar, ele vai morrer. O frio especificamente, os caras não põem lá no óbito que ele morreu de frio. Então, é um fato antigo já, essas mortes. É um fato que a gente já vinha denunciando há muito tempo, a GCM tomando colchões e cobertor, o lance inverso que a prefeitura trabalha do direito à cidade hoje, né? Que fala, o morador de rua não pode ocupar a cidade porque a cidade é de todo mundo, ele está privatizando o espaço público. E, na verdade, enquanto não tiver moradia para essa galera, as malocas no espaço público, elas vão ser casa. Então, a alternativa hoje de moradia para esses caras é essa. Eles constroem sua alternativa porque o poder público não dá essas alternativas para eles. Então os caras, eles constroem seus barracos. Se um dia você entrar num barraco de um morador de rua que está todo equipado, ele vai dizer, eu vou te levar na minha casa. Entendeu? Para ele aquilo é a sua moradia hoje. E não é o morador de rua que tem que se adaptar a essa cidade higienista, né? É a cidade que de certa forma tem que achar soluções que sejam mais humanas. E eu acho que a sentença de morte da política pública é quando um cara, mesmo num extremo frio, ele diz que não, mano, não quero ir para um albergue. Prefiro estar na rua, correr o risco de morrer, mas eu não vou para lá. E mesmo que toda a população de rua de São Paulo decidisse ir para um albergue hoje à noite, não teria vaga para todos eles. Porque você tem 11 mil leitos, uma população que deve estar beirando 19 mil pessoas. Então não tem. Então, os números oficiais do último censo é que tem em São Paulo 15.905 moradores de rua, que a gente também acredita que são muito mais pessoas, fora as que estão presas, né? Porque tem uma criminalização muito forte da miséria, da pobreza. Então, assim, Belém e Pinheiros tá cheio de morador de rua, né? E são pessoas que, pelo fato de não terem moradia e enfim, não terem, né, uma estrutura familiar, alguém que acompanhe eles durante
esse momento tão foda que é estar preso, os juízes vão deixando, né? Eles e elas. E aí essas pessoas nem foram contabilizadas no censo. Mas enfim, pelos números oficiais, são quase 16 mil e há 8.570 acolhimentos. Então mesmo que todos hoje digam, não quero ficar no frio, não há vagas. Teve uma ampliação agora, por conta desses emergenciais, mas mesmo assim não dá conta de acolher todo mundo, né? E ficam 7.335 pessoas na rua, por esses números oficiais que a gente acha que são bem maiores, né? Então é uma crueldade muito grande, porque se a gente pensar o que são 16 mil pessoas na cidade de São Paulo, que tem sei lá quantos milhões, não é nada, né? Tem que ser, de fato, muito ineficiente, ou, o que eu acredito, muito eficiente, né, pensando que é uma política higienista, que é uma política, enfim, pensada para os mais ricos. Então é eficiente no seu propósito descarado, né? E o coletivo, em relação ao atual momento político, ele sempre teve uma posição de dizer que a gente não é nem verde, amarelo, nem vermelho, né? A gente, pra gente que trabalha com a base diretamente e convive com eles ali no dia a dia, a gente não tem lembrado de nenhuma gestão que tenha sido a menos pior em relação às bases em São Paulo. Então, o golpe a população de rua vem tomando todos os dias, a repressão eles vêm sofrendo há muitas gerações já. São Paulo vive hoje a 5ª geração de rua praticamente. Então a gente enquanto se disputava o poder lá em cima, a gente estava preocupado lá embaixo. Então nisso a gente teve um consenso no coletivo muito fodido, que era que, mano, deixa os caras se matar pelo poder lá em cima, porque aqui embaixo a repressão tá comendo solto, independente de quem tá lá em cima. E a gente sempre entendeu de que essa galera que tava disputando o poder em cima eram disputas pelo poder, né? É disputa pelo poder que lá embaixo já se faz sentido há muito tempo. E a gente sempre fala que essa questão do coletivo ter lançado críticas desde o começo da gestão, porque a gente nunca levantou nenhuma bandeira em relação a o Haddad é o menos pior, é o homem do novo, não sei o quê. Na verdade, a gente entendeu de que o Haddad era o homem do higienismo gentil. O Kassab era o descarado, o Haddad é aquela capa do gentil, né? De que, o homem ciclofaixa, aquela coisa toda, de tentar trazer parte da população às custas do quê? É o que a gente falava, o coração na Paulista e as porradas na periferia e debaixo dos viadutos. Então a gente não fechou, a gente não vai fechar com ninguém em relação a isso também, essa questão partidária, e a gente entende de que a população de rua é a galera mais pobre, tomou golpe, os caras do campo tomaram o golpe nas reformas agrárias, os índios tomaram o golpe, os moradores de rua tomaram o golpe. Então quando a galera fala golpe como uma coisa, não a crise, mano, eu acho que vão ver revolta e crise quando ela apertar de maneira mais forte ainda essas populações. Agora, roubo de direito em relação a uma cidade onde esse direito à cidade é um privilégio que poucos podem pagar, então a gente não vê muita diferença em relação a isso hoje, de que os que estavam fudidos continuam se fudendo, né? E nenhuma construção realmente popular foi realizada aqui. Então às vezes eu acho que tem até uma viagem de alguns setores da política brasileira em achar que o menos pior, parece que estão tratando como rico aqui, né, cara? A gente fala, mano, nem isso a gente conseguiu chegar. Um operário que virou as costas para os movimentos populares, uma mulher que foi torturada que virou as costas para os torturados também das manifestações de junho para cá, e uma lei antiterrorista que foi aprovada na gestão de um partido que se dizia dos trabalhadores e que veio de um nascimento popular. Então a gente fecha com a base, fecha com a rua, a gente está mais perto, na verdade, dos zapatistas do que de outro tipo de política e de uma construção horizontal. Acho que é isso que move o coletivo hoje na cidade. Pelas ruas eu vejo poucas mulheres e poucas crianças, e eu não acho que deve ser porque tem poucas mulheres e poucas crianças em situação de rua, mas eu queria saber assim, se vocês sabem, inclusive na questão dos albergues, né, como é para as mulheres estarem ali naquele contexto, não sei como é, e porque eu lembro muito de quando eu era criança de ter muito mais criança de rua, e isso eu não sei se diminuiu de fato, eu não sei se tem uma política de extermínio, eu não sei se essas pessoas são
arrancadas da rua e colocadas em algum lugar. Eu tenho bastante apreensão com relação às mulheres e às crianças. É que surgiram novas concentrações. Por exemplo, a Anhangabaú, nesse processo de revitalização e de higienismo que ele sofre pesadamente, e o higienismo na Anhangabaú é muito cedo, de manhã. Você tinha as concentrações debaixo do viaduto do chá, que ainda às vezes tem alguns, né? Mas eles estão numa concentração maior, a molecada perto do pátio do colégio. Então você vê que praticamente eles vão se concentrando a partir do momento que o higienismo começa a atacar o centro, eles começam a se concentrar em outras áreas. E as mulheres e seus filhos também se concentram mais nas comunidades hoje, eu acho. Então, eu acho que assim, historicamente, né, tipo, tudo que você lê sobre população de rua, de fato, sempre são muito mais homens em situação de rua do que mulheres, né? Tipo, isso a gente percebe nos espaços também, a quantidade é extremamente maior, assim. Mas existem, sim, né, muitas mulheres em situações de rua e crianças também. O que acontece em relação à acolhida é que são poucos os albergues que acolhem os dois gêneros, né? Geralmente tem albergues só para homens, a grande maioria, e maior quantidade, e poucos apenas para mulheres. Para casais e famílias são muito poucos mesmo, assim. Parece que inclusive foi fechado um albergue de mulheres, tinha aqui na Brigadeiro, não sei se está em funcionamento ainda. Outra coisa que eu acho que é muito constante é que as mulheres, quando têm suas crianças, elas têm uma insegurança muito maior de estarem na rua por conta de denúncias e do conselho tutelar, que teoricamente deveria ser um órgão, né, que faz essa mediação entre a população e os poderes públicos. Não é isso que acontece de fato. Infelizmente, né, não vou generalizar, porque conheço pessoas que têm compromissos éticos, enfim, mas é uma coisa muito de punição, né, de tirar as crianças dessas mulheres. Então, várias perdem as crianças que vão para abrigo porque estão na rua, mas ninguém discute a moradia que ela precisa ter para estar com suas famílias. Então tem esse receio maior também. Eu acho que isso tem se intensificado, né? E acho que por isso também é um pouco mais difícil da gente visualizar, porque elas têm muito essa preocupação de não ficar visível. Então nas ocupações tem bastante, porque elas estão, né, ali embaixo do viaduto Alcântara, praticamente já é uma favela. Na ocupação do São Martinho, por conta dessa questão de segurança. E em outras malocas que não estão tão, né, na cara assim, por conta desse medo, que é muito forte. Elas têm muito medo de perder suas crianças. E os moleques de rua, que nem ele falou, eles se concentram no pátio do colégio, mas historicamente a 23 também sempre tem maloca de moleques de rua. E em relação à violência, tem uma discussão agora que a Defensoria tá levando adiante em relação às crianças e adolescentes de rua, porque só nos últimos 2 anos parece que foram 6 a 8 mortes de crianças de rua. Às vezes por, sei lá, violências internas mesmo, né? Porque pensa, uma criança que tá na rua, ela sofreu uma violência muito fodida pra estar ali, né? Então ela já traz esse histórico, tipo, muito forte. Mas enfim, tem um relato de skinheads que mataram um dos meninos, enfim, e né, de mortes que ninguém sabe quem fez, mas a gente sabe que, no geral, todas as mortes eu acho que tem a mão do Estado, né? Inclusive agora dia 21, às 5 horas, na Defensoria Pública vai ter uma audiência para fazer essa discussão da morte dos meninos. Porque eles são, sim, extremamente perseguidos e violentados, né? Tem uma coisa das milícias contratadas pelos comércios da região também, né? Pra afugentar e, quando precisa, matar eles. Sim. Foi o que aconteceu no massacre da Sé, né? Em 2004. E é uma coisa que fica descarada, que, tipo, às vezes ninguém sabe, ninguém viu, mas que tem sim, né? Tipo, essa questão das milícias, do Estado, dos comerciantes que acham que tá desvalorizando o meu comércio, ficar aqui na frente. E rola, assim, esses acordos, né? Eu não sei até que ponto essa audiência vai trazer resultados efetivos, mas até porque é muito precário. Hoje também a política para meninos e meninas de rua. Não tem nenhum equipamento. Tinha um na Rua Mauá que foi fechado nessa gestão. Então eu trabalhava no CEAS, que é a abordagem de meninos em situação de rua. É horrível, você não tem porra nenhuma para fazer. Aí eles até às vezes aceitariam ir para um acolhimento, né, que deles como chama? Não é albergue, é SAICA, que é o Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, mas
Aí vem na mesma energia, né, dos albergues, esses feudos, essas políticas verticalistas, e eles não se sentem acolhidos, então logo fogem. É muito precário o atendimento. Hoje não tem serviço nenhum durante o dia e nenhum espaço que eles possam só pernoitar, como eu soube que já teve em outros momentos. Hoje não existe. Se ele quiser ir para algum lugar, ele vai ter que ir para ficar lá preso e pronto, né? Porque aí isso sai. Não tem como... Não tem como ceder mesmo, dar para eles um convívio comunitário. Eles ficam presos, porque são sempre poucos educadores para levar para a escola, no médico, para tudo. Então você não tem tempo de levar a criança na praça para brincar. Então tipo, é uma prisão, e aí é bem complicado. Eu vou sugerir agora da gente passar para a fala da Sabrina, e depois a dinâmica que a gente faz aqui é um pouco diferente, não tem muita pergunta, porque a ideia é depois das falas das pessoas que vivem esse assunto mais a fundo, a gente passar para grupos de 5 a 4 pessoas com algumas perguntas para tentar tirar grupos de ação, para ir para ação e não só para ficar na filosofia. Assim. Inclusive, se vocês puderem, se tiverem tempo, puderem participar dos grupinhos, é muito bem-vindo, porque vocês são as fontes de informações que a gente não tem, né? Eu tenho que falar, né? Tá? Desculpa, eu tava distraída. Tá dando pra ouvir bem, gente? Tá. Melhora um pouco aqui? Bom, meu nome é Sabrina, eu sou jornalista. Estão ouvindo? Tá, eu vou tentar falar mais alto. Eu não sou do CATSO, mas eu tenho acompanhado o trabalho do pessoal, tenho, enfim, tentado entender um pouco melhor como funciona esse trabalho, como as pessoas estão se organizando nas ocupações autônomas. Tá melhor o som? E o meu trabalho como jornalista é investigar processos de gentrificação, de higienização social no centro da cidade, né? Eu tenho feito isso desde 2012, 2013. E por que o centro da cidade? Porque historicamente é um território em disputa pelo poder público, pelas empresas privadas, pelas camadas populares que estão lá e que encontram no centro da cidade uma série de recursos, né, desde de trabalhos, bicos, né, espaços para poder se abrigar, ainda que sejam espaços precários. Essas pessoas encontram esses espaços lá, relações de amizade, relações de coletividade. E o que eu venho encontrando nesses anos de pesquisa é uma ingerência cada vez maior do setor privado dentro das estruturas públicas para criar, para privatizar esses espaços públicos, né? Então eu vou tentar passar para vocês algumas informações que eu já consegui levantar. E eu queria deixar claro que eu trabalho com documentos públicos, né? E eu faço questão de reforçar isso porque muitas das críticas da prefeitura em relação a esses achados e críticas de uma classe média branca, ilustrada, viajada, universitária, progressista, é que essas informações, esses discursos, essas narrativas são coisas da direita, são jogos da direita contra essa gestão teoricamente progressista. Então, tudo o que eu levanto, todas as informações que eu levanto são informações feitas, apuradas com base em documentos públicos, que a própria gestão pública produz. Só que quando ela produz essa documentação, essas informações ficam perdidas ali em algum lugar dos sites da prefeitura, ou em algum gabinete, ou em algum arquivo público que não é tornado público. Então, via lei de acesso à informação, porque via assessoria de imprensa eu já não consigo mais, já me cercearam todos os canais de relação entre jornalista e poder público, né, que em geral é assessoria de imprensa, já me cercearam todos esses canais.
Então agora eu tenho que recorrer sistematicamente à Lei de Acesso à Informação. Então vocês imaginem que uma investigação que eu fiz sobre um projeto do Itaú para o Vale do Anhangabaú levou 1 ano. Poderia ter levado metade disso, ou 1/3 disso, 1/4 disso. Mas levou 1 ano porque me cercearam. E via Lei de Acesso à Informação você faz uma pergunta, aí eles têm 20 dias corridos para te responder. Aí eles esperaram eles em geral esperavam 20 dias para me dizer: ainda estamos procurando a informação, então a gente vai prorrogar por mais 10 dias. Aí no último dia, do 10º dia, eles diziam: não, mas não é com a gente que essa informação tá, é com uma outra secretaria. E aí o processo era reaberto e eu esperava mais 1 mês para conseguir essa informação. Então assim, só para deixar claro que essas informações todas são informações baseadas em documentos públicos. O que dá para a gente dizer hoje em dia é que existe, digamos, um novo tratado de Tordesilhas, né? Assim, mal comparando. Então, grandes grupos econômicos estão se apropriando de espaços públicos em determinados territórios da cidade. Então, por exemplo, o Banco Itaú tem uma ingerência grande agora no centro da cidade, especificamente no Vale do Anhangabaú. A Porto Seguro, que também é Itaú, acho que em 2009, 2010 eles se fundiram, né? O Itaú, em 2009, se não me engano, o Itaú comprou uma carteira de seguros da Porto Seguro, então em determinada área de negócios da Porto Seguro é Porto Seguro Itaú, mas enfim, o que aparece é a Porto Seguro. A Porto Seguro está comprando massivamente terrenos no Campos Elíseos, ali onde tem a favela do Moinho e tal. Não sei se vocês se lembram que o Haddad prometeu na campanha dele, foi à favela do Moinho, visitou casa de pobre, pegou criança pobre no colo e tal, essas coisas, né, que eles fazem. Prometeu que ia reurbanizar e regularizar a área do Moinho, até hoje nada. Então, obviamente, porque existem ali 3 projetos, né? Uma PPP de habitação, o Arco do Futuro e mais um projeto de enterramento dos trilhos, que já é um projeto antigo para aquela região, que obviamente o Haddad não vai fazer o que ele prometeu, porque ele não pode. A favela do Moinho é uma unha encravada para essa gestão e para o capital imobiliário, né? Porque eles precisam eliminar essa favela de lá, só que eles não podem, porque a favela do Moinho se organizou e agora eles têm uma visibilidade muito grande. Qualquer coisa que acontecer ali vai ter um ônus político muito grande para essa gestão. Mas isso não quer dizer que eles não estejam tentando, eles precarizam na surdina a vida dessas pessoas. Por exemplo, a favela do Moinho já pegou fogo várias vezes, né? Então, criaram uma brigada anti-incêndio, né, com moradores, só que os moradores não têm a chave do hidrante. Então, assim, eles têm o equipamento, os uniformes e tal, mas eles não têm a chave do hidrante. Então, é assim que a gente faz a manutenção do incêndio na favela, né? Você diz que faz uma política, você faz uma política, só que você faz uma política a meias. Você não dá a chave. É nesse nível de crueldade mesmo, né? Bom, então, assim, em relação ao Vale do Anhangabaú, esqueci de dizer, né? Falando do Tratado de Tordesilhas aqui, Itaú no Anhangabaú, Porto Seguro em Campos Elíseos e Grupo Comolati na Moca. O Grupo Comolati, não sei se vocês sabem, é uma família italiana, quatrocentona, que veio para o Brasil nos anos 40, 50. Eles são donos do Terraço Itália, são donos de uma série de empresas, de grandes empresas de distribuição e venda de autopeças, né, de peças para automóveis, para caminhões e distribuição de veículos pesados. A matriz deles está na Moca. Eles têm pelo menos 28, 29 imóveis na área da Moca, o que totaliza cerca de 10 mil metros quadrados de terras, né? Fora isso, em toda a cidade eles têm acho que 70 ou 80 imóveis, agora eu não me lembro. Mas enfim, são donos, são grandes proprietários de terra, né? São grandes colonizadores, assim. Então eles têm interesse em que as ocupações Alcântara, São Martinho e do Cimento saiam de lá o quanto antes, porque eles têm projetos imobiliários para aquela área e eu já vou dar alguns detalhes. Então, sobre o Itaú no Vale do Anhangabaú, o Itaú comprou um projeto
de um escritório dinamarquês chamado Gale Architects para reformular o Vale do Anhangabaú, construir espelhos d'água, construir cafés, quiosques. Eu não sei se vocês já sabem disso, se eu estou chovendo no molhado aqui. Vocês já sabem? Já tem alguma informação sobre isso ou não? Mais ou menos? Outras não, tá. Ah, entendi. Bom, então isso foi em 2013 e aí a prefeitura falou, não, vamos fazer um processo participativo para ouvir as pessoas, para saber o que elas querem para o Vale do Anhangabaú. Fizeram lá uma série de atividades com universidades, coletivos e tal. E aí no final de 2013 a prefeitura apresentou o que seria o resultado desse processo participativo. E é isso, né? As pessoas disseram que queriam espelhos d'água, cafés, quiosques, um shopping subterrâneo, ali onde é a Praça Patriarca, né? Ali na Galeria Prestes Maia. Eles querem fazer um shopping subterrâneo. E aí quando eu vi aquela apresentação eu achei curioso, né? Porque quem conhece o Vale do Anhangabaú sabe que a primeira necessidade não é o espelho d'água, e sim banheiro, né? E bebedouro, com água potável. Enfim, aí a gente começou a investigar e uma das primeiras coisas que a gente pediu foram as listas de presença de quem participou, de quem que a prefeitura convidou. Bom, uma lista de 75 convidados, apenas duas entidades convidadas tinham alguma relação com populações vulneráveis, né? As outras todas eram universidades privadas, universidades públicas, escritórios de arquitetura de luxo, o próprio Banco Itaú, outras empreiteiras, etc. Outra coisa que a gente conseguiu apurar nessa investigação é que, na verdade, esse projeto já existia desde 2007, feito pelo mesmo escritório dinamarquês e no mesmo território, no Vale do Anhangabaú. Por algum motivo, esse projeto não vingou. Jamais saberemos, essas coisas que acontecem em gabinete, acordos políticos e tal, que a gente nunca sabe ao certo o que é. Mas o fato é que não vingou. Quem tinha pago por esse projeto foi uma entidade americana chamada ITDP, que está muito hoje em dia ligada à prefeitura em relação a essas coisas de mobilidade por bicicleta. Então o projeto já existia tal e qual o que foi feito em 2013 desde 2007. Então a prefeitura fez essa simulação de participação pública porque ela não podia simplesmente pegar um projeto da época do Kassab e dizer, olha, a gente viu esse projeto aqui e vai implementar. Não, o Itaú recompra esse projeto, recontrata o escritório, eles voltam para o Vale do Anhangabaú, fazem essa pesquisa de campo e fazem essa encenação de participação pública. Porque projetos como esse, por lei, precisam ter participação pública, senão eles podem ser impugnados, como foi o Nova Luz, que foi suspenso justamente porque não teve participação pública. E a grande diferença entre o projeto de 2007 e o de 2013 é que o de 2007 cita no Vale do Anhangabaú a presença de populações vulneráveis e o de 2013 não cita. E enquanto a gente estava investigando esse projeto de 2013, a gente descobriu que o Banco Itaú, paralelamente à compra do projeto, enviou para a prefeitura diversos ofícios pedindo ou exigindo que moradores de rua e desocupados, que são os termos que eles usaram, fossem retirados das frentes das suas agências. Isso tem documento público, né, do Itaú, assinado, isso tudo está no site, todos esses documentos foram disponibilizados para download. Ou seja, eles doam um projeto de revitalização, só que para que esse projeto seja implementado, eles precisam limpar o Vale do Anhangabaú dessas pessoas. Não só o Vale do Anhangabaú, mas o entorno também. Esses ofícios, segundo informações, também foram enviados para a Secretaria de Segurança Pública do Estado, ou seja, o Itaú queria uma intervenção policial nessas áreas, só que obviamente, como a Secretaria de Segurança Pública do Estado é uma caixa preta, ninguém consegue acessar, eu não consegui esses documentos, mas eu tenho gravação de que a pessoa, a assistente social que trabalhava nesse caso, ela confirmou que sim, foi enviado também para a polícia, para a Secretaria de Segurança Pública.
Não sei se vocês sabem, ali no Lago São Francisco e como é que chama? No Lago do Paissandu, o Banco Itaú fez umas... Como é que chama aqui? Tipo como é que é? Um deck. É isso. Fez um parklet, fez um deck, colocou parquinho para as crianças. O Banco Itaú não tinha autorização da prefeitura para fazer isso, não tinha autorização formal. Eles subcontrataram uma empresa privada que é investigada pelo Ministério Público por fraudar a licitação da virada cultural para poder construir esses equipamentos. E o que a prefeitura diz é que com esses projetos, o Banco Itaú, ou o parceiro, né, como eles chamam, está devolvendo as cidades para as pessoas, né, a cidade para as pessoas. Esse termo cidades para pessoas, vocês já devem ter ouvido, ou se não ouvirão. Esse é um termo que vem do Jangel, que é esse arquiteto dinamarquês que criou essa metodologia chamada cidades para pessoas, que são cidades feitas na escala humana, cidades que priorizem o pedestre, etc. Ele faz projetos na Dinamarca, na França, na Inglaterra, na Austrália, em lugares onde não há as contradições que existem numa cidade como São Paulo e que existem no espaço como o centro de São Paulo, né? E o que é muito curioso é que esses arquitetos dinamarqueses vieram para o Brasil, vieram para o Vale do Anhangabaú fazer uma pesquisa de campo para entender o Vale do Anhangabaú, e eles simplesmente replicaram o que eles fazem na Dinamarca, por exemplo. Ou seja, não tem nenhum sentido trazer um projeto que é feito para um território distinto, para uma população distinta, onde não há esse tipo de contradição, e transplantar esse projeto para um território como o Vale do Anhangabaú, que necessariamente vai gerar mais expulsão, mais violência contra a população em situação de rua, contra camelôs, contra catadores. Bom, isso é uma coisa. Esse projeto do Vale do Anhangabaú, até onde eu sei, tem gente que diz que ele está parado, porque houve muita reclamação, porque houve muito embate. E tem gente que diz que ele está indo nos bastidores, que ele está seguindo. Eu vi uma notícia recentemente de que a prefeitura abriu licitação para contratar a empreiteira que vai fazer esse projeto. Um dos principais argumentos da prefeitura para aceitar esse projeto como doação do Itaú é que a prefeitura não teria dinheiro para comprar um projeto como esse. O Itaú pagou cerca de 3 milhões de reais por esse projeto. Só que para a prefeitura tirar o projeto do papel, ela vai ter que pagar 200 milhões de reais, que é o valor estimado desses espelhos d'água, desses cafés e quiosques. Então, assim, não bate, assim, essa conta ela não fecha, né? Evidentemente, esse é um argumento falacioso. O fato é que o Itaú cada vez mais se imiscui na gestão pública, ele assume os instrumentos de gestão públicos, e ele mesmo gere a cidade. É ele que decide quem é o arquiteto que vai fazer, onde é que vai ser feito o projeto, que projeto que é esse, como vai ser a participação pública. Ele decide quem vai participar, né? Então, assim, no fim das contas, quem constrói o Vale do Anhangabaú é o Itaú. Em relação ao grupo Comolate na Moca, isso é um achado mais recente, que o pessoal do CATSO e da Pastoral do Povo de Rua ficaram sabendo, e a gente trocou ideia, e aí, por meio de uma investigação, a gente conseguiu levantar uma série de informações que mostram claramente que existe uma pressão do setor privado para que a Moca seja efetivamente limpa, entre aspas, das pessoas em situação de rua, de uma população que não é consumidora, né? Basicamente a gente está falando disso, de uma cidade que é construída para dar lucro, né? Porque os políticos precisam pagar as suas dívidas de campanha com seus financiadores. O Itaú é financiador, a Porto Seguro é financiadora do Haddad, enfim, de outros políticos também. O Grupo Comolate é financiador de campanha também. Então, assim, esses gestores precisam construir cidades que sejam atraentes ao capital transnacional
né, para que as suas cidades sejam, para que essas empresas aportem nas cidades, né, e ajudem as cidades a gerar lucro. Então a informação que a gente recebeu é que um grupo de empresários, isso é recente, isso já está publicado, foi publicado agora nessa semana, um grupo de empresários do grupo Comolati procurou o cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, para dizer que o padre Júlio Lancelotti e o Paulo, eles citaram o nome do Paulo, e o Cássio, né, de uma forma geral, estavam atrapalhando os negócios que esse grupo já tinha previsto para a Moca, né? Esse grupo estava perdendo dinheiro porque já havia uma reintegração de posse prevista para a comunidade do Cimento, que fica ali na Radial, né? Ali na Rua Pires do Rio. A população em situação de rua, junto com o Cássio, o Padre Júlio e a Defensoria se uniram e conseguiram adiar essa reintegração de posse, e os empresários ficaram putos e foram procurar o cardeal. O cardeal procurou o Padre Júlio e o Padre Júlio contou essa história, né, de que estava havendo essa pressão do setor privado para que a reintegração de posse acontecesse o mais rápido possível. Bom, e aí a gente foi pesquisar o que estava acontecendo. Bom, primeiro, por que procuraram o cardeal? Porque o Grupo Comolati é um grande doador da igreja, né? O Grupo Comolati já financiou a reforma da Igreja da Sé, da Igreja Nossa Senhora do Brasil, se não me engano, de outras igrejas na Moca, já patrocinou a reforma dos sinos do Mosteiro de São Bento, tem foto do Comolati com o cardeal arcebispo, etc. Então, óbvio que eles vão primeiro em quem tem o poder de dizer para o Padre Júlio, olha, vaza, se afasta daí, para de mexer com isso e deixa os caras trabalharem. Durante essa investigação, uma pessoa do Cássio falou, olha, tem um vereador, o Ricardo Teixeira, que já publicou aqui um panfleto dizendo que a comunidade do Cimento vai sair, que ele já ofereceu benefícios para essa comunidade sair e tudo mais. Pesquisando também, os Comolati já doaram grana, 50 mil reais, para a campanha de reeleição desse vereador, o Ricardo Teixeira, e o Teixeira, coincidentemente ou não, fez um projeto de lei nomeando o viaduto que passa perto dessas ocupações como Viaduto Evaristo Comolati, que é o nome dos patriarcas dos Comolati. Então, assim, vocês vejam como existe uma imbricação entre setor privado, poder público e Igreja Católica, né? A gente está aí voltando 500 anos na história, ou talvez não voltando, talvez a gente nunca tenha deixado de estar nesses 500 anos, né? Essa confusão de poderes, né? Esse jeito colonial de tratar as cidades, né? De tratar o que é público. Bom, o que a gente entende dessa pressão é que existe aí um interesse econômico nessa área muito grande. O que a gente foi descobrir também é que já tem uma operação urbana chamada Operação Urbana Bairros do Tamanduateí, que foi prevista, que foi aprovada no finalzinho do ano passado, para Moca, Brás, enfim, é um perímetro bem grande. Não sei se vocês sabem o que é operação urbana, mas assim, muito resumidamente, o poder público, né, no caso a prefeitura, define um perímetro grande da cidade que vai passar por uma requalificação. Eles vão reformar viário, vão construir novos equipamentos públicos, vão construir novos empreendimentos, né? Vão dar benefícios para que as empresas privadas construam além dos limites previstos, desde que essas empresas privadas paguem para a prefeitura um valor a mais para poder construir. Então o que a gente descobriu foi que já existe essa operação urbana e as 3 ocupações, Cimento, Alcântara Machado e São Martinho, estão exatamente no perímetro imediato para além do perímetro da operação urbana. Ou seja, a operação urbana está aqui, o perímetro faz isso, essas ocupações estão nessa imediação de influência imediata. Ou seja, uma operação urbana, ela só vai funcionar, ela só vai atrair o setor privado para investir naquele lugar se o setor privado tiver certeza de que ele vai ter um retorno
muito maior do investimento que ele fizer. Só que é consenso no setor privado que nas áreas onde há população em situação de rua, onde há pobre, eles não vão conseguir ter um retorno, porque as pessoas não vão comprar imóveis em áreas onde há favelas, onde há ocupações, onde há cortiços, né? Vocês se lembram dos incêndios em favelas, né? Durante a gestão Kassab, e eram sempre favelas em lugar de especulação imobiliária, onde já estavam previstos novos empreendimentos imobiliários, né? Então, assim, essas ocupações precisam sair dali para que essa operação urbana consiga deslanchar. Enquanto elas estiverem ali, o setor privado vai desconfiar de que de fato ele vai poder colocar o seu dinheiro ali e ter um retorno disso. Outra evidência que a gente encontrou é que os Comolati são donos ou eram donos de uma rua inteira chamada Evaristo... Perdão. Chama? Bom, não vou lembrar. É uma rua que fica exatamente em frente à ocupação Alcântara Machado. É uma rua pequena, mas toda a rua era de propriedade dos Comolati. O que eles fizeram? Eles venderam os imóveis do lado par da rua e continuaram com o lado ímpar. No lado par tá vazio, tá um terreno vazio e tem uma placa de uma empreiteira, que é a MAC Empreiteira, que é a MAC e a Cirela. Eles estão construindo 2 prédios residenciais e a última fase do projeto vai ser um shopping, um hotel shopping. Então, assim, é óbvio que os Comolati querem que as ocupações saiam dali, né? Porque depois que esse empreendimento estiver construído, o terreno que eles mantiveram como propriedade deles vai se valorizar muito mais. Então, a partir disso, eles podem derrubar, se eles quiserem, porque são várias casinhas, eles podem derrubar e erguer um empreendimento ainda maior. Exatamente isso. Vou ficar agachada porque minha perna está adormecida. Então, assim, e aí eu já estou quase acabando. O que eu queria dizer com isso tudo, com esses exemplos, é que quando a prefeitura fala, não, porque nós abrimos albergues, porque nós fizemos isso e aquilo, porque tem política para transexual, tem política para travesti, etc, etc, isso tudo é migalha, isso tudo, na verdade, é a manutenção, né, de um projeto que não tem nada a ver com essas pessoas. É óbvio que a prefeitura tem que fazer isso para essas populações, porque se a prefeitura não fizer, a porrada em cima da prefeitura vai ser muito maior e vai ficar muito mais evidente que esses projetos para o setor imobiliário têm uma importância muito maior para a prefeitura. Vocês entendem o que eu quero dizer? Eu não posso chegar dizimando todo mundo, né? Toda essa população que atrapalha os meus negócios. Eu preciso manter ela ali para dizer que eu estou mantendo, que eu estou atento a essa população, até que esse negócio esteja já consolidado, para que aí depois, de fato, eu consiga empurrar essas pessoas mais para lá, né? Porque se eu acabar com essas pessoas de uma vez, o ônus político para mim vai ser muito grande, né? E esse ônus político pode respingar nesses empreendimentos. Então eu tenho que ter o pé um pouco nos 2 barcos, assim. Eu preciso garantir a desses caras e preciso garantir a sobrevivência dessas pessoas que estão aqui. Mas elas evidentemente não são o meu foco. Elas não são o objeto das minhas principais políticas, né? E aí, por fim, eu queria falar rapidamente desse novo discurso, né? De que os pobres, de que os moradores de rua privatizam o espaço público. Quem falou isso foi lá o comandante da GCM e as pessoas ficaram chocadas por isso, mas na verdade quem começou a criar essa ideia de que o pobre privatiza o espaço público foi, até onde eu pude apurar, a Luciana Temer, que é a secretária de Assistência e Desenvolvimento Social do município. No ano passado, quando a prefeitura retirou 78 pessoas em situação de rua debaixo do Minhocão para construir a ciclovia, a Luciana Temer disse: a cidade, em outras palavras, mas a ideia é essa, a cidade é de todo mundo, essas pessoas não podem usar a cidade como se fosse delas, elas não podem criar suas casas como se aquilo fosse delas, outras pessoas também têm o direito de ir e vir naquele espaço. O que ela está dizendo aí?
que essas pessoas não podem privatizar o espaço público, fazer um uso privado daquela área, né? E o que está por trás desse discurso? Depois disso, o Haddad falou coisas nesse sentido. O Facundo Guerra, que é o dono desse negócio que está aqui embaixo, que, aliás, é um negócio muito, no mínimo, curioso também. Eu tive acesso ao processo administrativo da entrega desse espaço pela prefeitura para o Facundo e, assim, no mínimo, é necessário uma investigação mais profunda, porque claramente houve um favorecimento desse grupo em detrimento de outros grupos para a venda, né, desse espaço, para a cessão desse espaço para esse grupo privado. Então, assim, quando o Facundo Guerra expulsou as pessoas em situação de rua que estavam aqui embaixo, ele deu várias entrevistas dizendo assim, não, porque, primeiro que tem um discurso moralista, não, porque eram traficantes, né? Eram traficantes e eles não podem privatizar o espaço. Outras pessoas também querem usar esse espaço, então eles não podem fazer um uso privado. Então, assim, é um discurso que nasce na gestão pública e depois é apropriado pela sociedade civil, né? E o que está por trás, qual que é o subsídio desse discurso, né, de que o pobre não pode privatizar? É que o rico consegue devolver a cidade para as pessoas. Quando você diz que o morador de rua privatiza, você está dizendo que o Itaú não privatiza. O que ele faz é devolver o espaço público para as pessoas. Então existe uma perversidade enorme nesse discurso, né? Porque você coloca no mesmo nível de igualdade, digamos, de privatizador, né? Você diz que o pobre é tão privatista quanto o Itaú, só que no caso do pobre é uma privatização ruim, né? Porque só ele usa aquele espaço, já o Itaú não. O Itaú, ele devolve aquele espaço para que mais pessoas usem. Então, assim, só para a gente ter muito cuidado com esses discursos e para a gente não cair nisso, assim, como pessoas privilegiadas que usufruem dessas estruturas, também que usufruem desse mirante que desalojou pessoas, que usufruem das como é que chama isso? Dos decks lá na praça, caramba, tá me fugindo, no Lago São Francisco, no Lago do Paissandu, né, que pra gente, né, ou pra maioria de nós aqui, esses espaços estão abertos, né? Só que esses espaços foram abertos à custa da expulsão violenta dessas pessoas que tinham esses espaços como seu único refúgio. Então é isso, assim, só a gente não tem ingenuidade de que o Haddad ou qualquer outro gestor público tem algum interesse na situação atual, né, desse capitalismo neoliberal, que tem algum interesse ou tem algum olhar mais sensível às populações vulneráveis, que são populações não consumidoras, né? Então acho que era isso que eu tinha para falar. Valeu. Podemos fazer ou fortalecer para que as pessoas parem de morrer de frio em São Paulo. E aí a gente fica 10 minutos nesses grupos de 5 a 6 pessoas, por isso tem que ser só isso que é rápido, e depois a gente embaralha os grupos para as ideias irem espalhando e no final a gente faz um chamado assim, para ver se saiu alguma ação. E tem mais uma pergunta que depois eu vou passar e entregar. Beleza? Então quem tiver o papel levanta aí.